Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Os que dispõem de Bíblia desejam acompanhar conosco passagem na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Foi lido 3, né? Só voltar aí um capítulo. Filipenses, capítulo 2. A partir do primeiro versículo. A Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Logo após a leitura, o nosso irmão Neto Machado. Ora por nós. Diz assim a palavra de Deus. Se existe, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos retornar a essa passagem algumas vezes. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos, Senhor, por este momento, por esta leitura que foi lida neste momento, que nós possamos, ó Senhor, sair daqui, ó Deus, abastecidos com a mensagem que vai ser entregue nesta noite. Senhor, abençoa o teu servo, toma nas tuas mãos, ó Espírito Santo, dá unção, Senhor, tanto aquele que vai pregar como aqueles que vão ouvir, nos dando, ó Deus, o discernimento da tua palavra, ó Deus, da mensagem que vai ser pregada, Senhor. Abençoe cada um. E nós queremos também te agradecer pelos perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho como propósito, nessa noite, falar sobre a seguinte temática: mantendo viva a comunhão da igreja. Mantendo viva a comunhão da igreja. Desfrutar da comunhão da igreja, meus irmãos, é um privilégio maravilhoso. Participar da ceia do Senhor, cantar louvores, servir ao Senhor, participar do evangelismo, gastar a nossa vida adorando e celebrando a Deus. É um privilégio nosso. Deus nos chamar para pertencer ao seu reino, nos chamar para pertencermos à sua igreja, sem dúvida, é o maior privilégio que nós pecadores podemos desfrutar. Mas alguns desfrutam dessa comunhão, mas não permanecem nessa comunhão, mas não continuam nesta comunhão. Facilmente corrompem, abandonam e até deixam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, meus irmãos, essa é uma das cartas de prisão do apóstolo. É um homem preso, impossibilitado de participar da ceia.
impossibilitado de cultuar a Deus em comunidade, de rever os seus amados irmãos, as ovelhas, os homens e mulheres que ele viu se render a Jesus. E mesmo preso, Paulo está encorajando aqueles que estavam soltos a permanecer viva a comunhão do corpo de Cristo, permanecerem alegres em Jesus Cristo, permanecerem triunfantes em Jesus, pois assim é o povo de Deus e é assim que deve ser a igreja do Deus vivo. A ironia é esse homem preso querendo encorajar e incentivar aqueles que estavam soltos. Porque Paulo entendia, meus irmãos, que a prisão dele era física mesmo. Porque em espírito ele desfrutava da comunhão dos irmãos. E quando ele pôde sair da prisão, qual foi a primeira coisa que Paulo quis ver? Foi a igreja de Deus. Foi sair daquela prisão e correr para os braços dos irmãos, adorando, celebrando a Jesus e reconhecendo que aquele povo é um povo precioso, que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Então, acabar com a comunhão da igreja do Senhor, sair dela, acarreta para nós uma série de problemas físicos, emocionais e espirituais. Paulo, no início do capítulo 2, ele fala-nos uma série de virtudes que existem em desfrutar da comunhão da igreja e uma série de problemas que deve se evitar nesta comunhão da igreja. Só recapitulando para vocês, o início da passagem que lemos, ele lembra-nos algumas virtudes da igreja. Ele fala sobre a exortação em Cristo, é aqui que nós somos exortados uns pelos outros, quando é preciso, seja pela palavra pregada, seja pelo louvor. Quantas vezes nós nos sentimos incomodados com o hino cantado, porque era a palavra sendo cantada e nos incomoda a mudar. Essa exortação em Cristo é uma forma de nós desfrutarmos e permanecermos nessa comunhão. Paulo fala sobre a consolação de amor. Meus irmãos, perder um ente querido é a maior dor que um ser humano pode ter. Uma mãe enterrar o seu filho ou um pai enterrar o filho é a maior dor que nós podemos passar. Mas a igreja, ela recebe de Deus o poder do Espírito Santo de consolar em amor. É extraordinário ver irmãos que passaram coisas, situações que fogem até do nosso pensamento, mas continuam de pé porque são consolados pelo poder espiritual que há no corpo de Cristo. Paulo está dizendo que a igreja é um organismo vivo e que nesta comunhão nós somos consolados em amor. Não apenas essa virtude, Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Lembramos, irmãos, que quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo, que também é Deus dentro de nós, testifica, meu irmão, com o seu, ou que nós estamos errados, ou que nós precisamos permanecer crescendo na graça e no conhecimento. A palavra de Deus não volta vazia, desde que o solo seja um solo fértil. E eu tenho certeza que aqui existem solos férteis, que a semente caiu, germinou e dá frutos para a glória de Deus. Então, sempre que a palavra é pregada, o seu espírito aí, meu querido, é incomodado a você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo também fala sobre uma das virtudes da igreja, ainda no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: existe um sentimento de compaixão. Quantas vezes nós recuamos na exortação por estar na mesma situação que aquele irmão, ou por ter passado situações semelhantes. Quando se está na liderança, isso passa a ser mais comum, porque você consegue desfrutar da misericórdia de Deus para com aquele que sofre, porque nós também sofremos, porque nós também passamos por pecados semelhantes ou pecados iguais. Aí Paulo diz, na igreja, nós temos esse sentimento de compaixão. Eu não posso sentenciá-lo ao inferno. Nós não recebemos de Deus essa autoridade. Eu posso ter misericórdia, exortá-lo em amor, para ganhar você, amadurecer você, para você permanecer no corpo de Cristo. Isso é uma virtude da igreja de Deus. E a última virtude, está no final do versículo 2, Paulo diz assim: considerai os outros superiores a si mesmo. Aqui, meus irmãos, o pastor Irani, quando estava nos exortando e nos convocando a participar da escola bíblica dominical, ele disse uma frase, irmãos, é uma frase perfeita
para nós que somos estudantes da escola bíblica dominical. Não existe aluno formado em escola bíblica dominical. Nós temos nosso pastor com 70 anos, 71, daqui a pouco 72. Nasceu e se criou-se na escola bíblica dominical. Entendeu? Meu amigo, se ele está com 72, não se aposentou da escola bíblica dominical, quem sou eu para querer se aposentar agora? Não existe formatura, porque quanto mais se sabe, mais você tem a aprender, mais você tem a viver, mais você tem a conhecer. E isso, meus irmãos, é um privilégio do corpo de Cristo. É um privilégio de se alimentar da palavra de Deus. Mas todas essas virtudes que Paulo apresenta têm como contexto os irmãos de Filipos. Eu quero que vocês lembrem que Filipos é uma cidade romana destinada para os generais que estavam aposentados, generais, combatentes, soldados feridos. E havia naquela cidade, até como uma questão de honra ao mérito, eles se sentiam superiores aos demais, pelo status que tinha, pelas vitórias que conquistou para Roma. Então, estar em Filipos como general aposentado, olhava os demais de cima para baixo. Você é um reles servo de Roma, eu sou um general aposentado, eu sou um soldado aposentado. Até aí, nas questões cívicas, tudo bem. Mas a partir do momento que esses homens se convertiam a Cristo, essa visão tinha que acabar. Eles não podiam olhar para os demais de cima para baixo. Paulo diz, olha, vocês considerem os outros superiores a você mesmo. Então o evangelho ia humilhar os generais. O evangelho ia humilhar aqueles que se sentiam superiores, porque foi por esses que Cristo também morreu. Você acha que teve mais sangue de Jesus para generais do que para escravos? Ambos eram pecadores e foram lavados pelo mesmo sangue, foram pagos pelo mesmo preço. Por isso que cada um tem o mesmo valor para Deus. O que muda são responsabilidades, vocações, questões administrativas, mas o sangue de Cristo foi igual para me perdoar, é igual para perdoar você, e nós somos irmãos em igualdades, porque o amor que Deus tem por mim é o mesmo amor que Ele tem por você. Deus não tem filhos queridinhos ou especiais. Existem aqueles que desfrutam mais da comunhão com Deus do que outros, mas o amor de Deus é o mesmo. Então Paulo tem como missão aqui baixar a bola dos irmãos lá de Filipos. Vamos baixar aqui a bola, o evangelho nos torna iguais, nós temos aqui para desfrutar comunhão. Mas a pergunta é, mas Paulo, você está querendo que nós nos humilhemos? Você está querendo que nós nos igualemos a todos os irmãos? Mas que exemplo nós temos? Que exemplo nós temos de humilhação? Quem é você, Paulo, para estar falando para um general romano para se humilhar? Aí Paulo deve dizer assim, eu não sou nada não, meu filho, mas eu tenho um exemplo maior de humilhação e de exaltação, que nós devemos seguir para manter viva a comunhão da igreja. Olhando para a passagem, Paulo apresenta-nos, só tem duas divisões da minha mensagem. A primeira é o exemplo de Cristo de humilhação, e depois o exemplo de Cristo de exaltação. Mas Paulo está querendo convencer os irmãos de que os privilégios que temos na igreja vale a pena ser mantido, vale a pena crescermos na exortação, na vigilância, no amor, no cuidado, no trato, porque nós temos um exemplo maior. Para que eu pudesse fazer parte da igreja, Cristo passou pela descrição de Filipenses 2. E tudo que Cristo passou foi para que a igreja nascesse e permanecesse. Sabe qual é o maravilhoso, meus irmãos? É que a igreja sempre permanecerá de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sempre teremos esse exemplo a olhar. Por isso, é por causa de Cristo que a igreja permanece viva. É por causa dele que você deve manter a sua comunhão, exortar quando preciso, se humilhar quando for preciso. Preste atenção, se humilhar, não é humilhar ninguém não, viu? Porque tudo isso Cristo fez por amor à minha pessoa e à sua pessoa. Olhe para a passagem, a partir do versículo 6, versículo 5, ele aponta para Jesus. Mas olhemos a descida humilhante do Filho de Deus. A primeira, Paulo diz que Jesus Cristo não usou por vantagens em ser igual a Deus. Foi um ato de humilhação que Jesus Cristo decidiu. O versículo 6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser
igual a Deus. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não entendo essa passagem. Eu explico. Sabe aquele momento que Cristo sabia que era Cristo, era o Filho de Deus na terra, e de vez em quando, meus irmãos, ele se deparou com os fariseus. De vez em quando ele se deparou com os saduceus. Ou então com Pedro da vida, ou então se deparou com Judas da vida. Em várias situações, Jesus podia olhar para os discípulos e dizer assim, cala a boca, quem está falando aqui é Deus. Ele podia ou não podia? Podia. Ele estava mentindo? Não. Mas ele se fez servo. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento, quando ele foi pregar a palavra de Deus, do Pai, quando ele foi exortar, ele disse assim, cala a boca, que quem está falando sou eu. Meus irmãos, o maior exemplo que temos de humildade é o próprio Deus se tornar um de nós. É porque assim, a gente não faz ideia do que é ser Deus e nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo é a exata imagem de Deus, é o esplendor da sua glória. Então, o que você pensa de glorioso, de majestoso, Cristo era lá na eternidade. E Ele deixou isso para se tornar um de nós. Você quer uma humilhação maior do que essa? Em algum momento ele podia dizer assim, olha meu amigo, vamos encerrar aqui o assunto que Deus está falando. Mas ele não usou de barganha com a sua divindade. Um dos motivos pelo qual Jesus Cristo não transformou pedras em pães foi esse. Porque ele não quis fazer milagres para ele mesmo. Todo milagre era para ajudar alguém, era para servir ao outro, era para ajudar o necessitado. Cristo nunca fez um milagre para si mesmo. No dia que ele fez, foi para salvar a humanidade, que foi na ressurreição. Foi pelo poder do Espírito Santo que ele ressuscitou. Nem na ressurreição ele pensou nele mesmo, ele pensou em nós. Então, na humilhação de Cristo, meus irmãos, siga esse exemplo. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Não apenas isso. Continuando, o versículo 7 diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora vamos lá, me explica uma coisa dessa. Como pode o eterno se esvaziar? Não é? Sabe por que ele se esvaziou em alguma forma? Porque Jesus Cristo comeu, ele bebeu. Se ele tivesse aqui, talvez ele passaria despercebido como qualquer galileu. Lembremos, irmãos, que um dos discípulos, se tornou discípulo depois, Zaqueu, né? Subiu numa árvore para ver quem era. Porque assim, era um homem comum. Quando ele falava, aí a gente identificava que não era um homem comum. Mas em semblante, o aspecto dele, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Mas isso foi uma decisão de Jesus em esvaziar a si mesmo. Meus irmãos, isso é um exemplo a ser seguido. Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele podia, meus irmãos, ter nascido entre nós e ter nascido num berço de ouro. Ou não podia? Podia, ora não. Ele podia ter nascido um dos filhos de Césares. Ele podia ter separado qualquer rei, qualquer povo para nascer. Mas ele já foi mostrando as promessas que seria da descendência de Abraão. Um povo fraco na terra. Meus irmãos, qual a relevância que Israel tinha no mundo quando Jesus Cristo nasceu? Nenhuma. Mas ele se baixou mais um pouco, além da nação. Ele foi de uma virgem, por nome Maria. Maria era uma mulher simples, era uma mulher pobre. Mas ele se humilhou mais um pouquinho além de Maria. Ele nasceu em uma manjedoura. Entende? Irmãos, por mais pobre que sejamos, a minha mãe, quando ela nasceu, o berço dela foi uma rede. Acho que a maioria dos idosos que estão aqui, quer dizer, vou até respeitar aqui, não precisa ser idoso não, 30, 40 anos para cá, berço é um advento da modernidade. Mas o berço era uma rede, tá bom? Era uma rede. A coisa mais simples do mundo. Pois bem, os mais pobres que existem nessa noite foram mais ricos que Jesus, que nasceu em uma manjedoura. Claro que isso, ele podia ter ido para uma pousada, mas estavam todas cheias, é o que diz Lucas, né? Não tinha onde Jesus Cristo hospedasse, não tinha onde Maria e José hospedassem, mas aquilo, meus irmãos, era um projeto de Deus. O próprio Deus nascer em uma manjedoura, um lugar de dar comer a animais. Isso, meus irmãos, é uma forma de Deus nos humilhar, não é? Se Deus se esvaziou, quem somos nós para não nos esvaziarmos?
justamente para o amor e comunhão da igreja, para que ela permaneça radiante, bonita, como a igreja de Deus é sobre a terra. Então ele decidiu ser como um servo. Aí ainda no versículo 7, continuando, ele diz: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está dizendo, ele era homem de verdade, viu? Ele era homem de verdade. A única diferença de Cristo e nós é que ele não tinha a chama do pecado dentro dele. Ele não tinha a chama do pecado. Ele não foi atraído pelo pecado. Ele nasceu à semelhança de Adão, não é? Lembrando que o homem passou a ser corrompido, mas não era. Alguns diziam, inclusive eu vi um judeu dizer isso: eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus, porque ele era pecador como nós. Sabe o que o judeu tem? Eu disse, não. Ele rejeita que Cristo realmente foi homem, porque na cabeça dele todo homem tinha que pecar. Não, Adão foi homem e decidiu pecar. Jesus Cristo também foi homem e decidiu não pecar. Não pecar. Mas ele foi homem como nós somos. Aí Paulo diz, isso é um exemplo de descida. Ele está descendo, ele está se humilhando. Veio como homem, veio como servo. Aí a humilhação chega ao seu ápice. Ele diz, a si mesmo se humilhou. Ainda no versículo 8, continuando, diz, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é que é descida, não é? Isso é que é descida. Nascer como um de nós, nascer servo, esvaziar da sua glória. Ele não mostrou o seu resplendor. Em pouquíssimas ocasiões ele fez isso. Quando ele o fez, ele fez entre 3 discípulos, que foram Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Quando ele mostrou o seu resplendor, todos viram ele radiante como o sol, mas isso foi exceção. Só 3 tiveram esse privilégio, porque naturalmente Jesus era um de nós. Mas foi uma decisão dele. Como se não bastasse, ele veio como servo. E essa obediência a Deus Pai culminou na cruz, meus irmãos, que era o pior, até hoje ainda é registrado isso, né? Como a pior morte da humanidade. Até hoje, a cruz é um símbolo do horror que outro homem pode fazer com outro. Entende? Pior que a cadeira elétrica que temos. Então, assim, foi uma morte terrível, mas foi uma decisão. Qualquer momento ele podia dizer assim, pai, tá bom. Vocês lembram que tentaram fazer isso? Vocês lembram que Pedro pegou uma espada, tentando ajudar a Deus, cortou a orelha de um soldado chamado Malco? Aí Jesus disse assim, ei Pedro, guarda essa espada, rapaz. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai agora 12 legiões, e o negócio acabava. Irmãos, ele permitiu aquela humilhação, ele quis ir à cruz, por amor à minha pessoa e à sua, por amor a cada um de nós, para que a igreja nascesse. Ele aceitou tamanha humilhação. E por amor à igreja, você também deve ser humilhado. Sabia? Por amor à igreja, você diz não à sua vontade, e sim à comunidade. Não à individualidade, e sim à unidade. Se a minha individualidade atrapalha a comunhão de Cristo, que eu morra e que Cristo apareça. Sabe onde estava aparecendo a individualidade? Na igreja de Corinto. Cada um estava querendo pensar por si, cada um estava querendo seguir sua própria doutrina, e a igreja começou a rachar. Tinham seus próprios líderes, pseudos líderes. Quando Paulo viu isso, Paulo diz, alto lá, quem foi que morreu por vocês, Corinto? Foi Jesus que morreu na cruz, então é por ele que nós devemos pensar em unidade. É por ele que nós devemos desfrutar da comunhão, perdoar e sermos perdoados. Sempre temos um exemplo maior, que é o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando ele decidiu chegar à morte, e morte de cruz, foi a parte mais baixa de humilhação. Paulo está tentando convencer os irmãos de Filipos que nós temos um exemplo de servo, nós temos um exemplo de humilhação, nós temos um exemplo de homem que foi fiel, e esse homem chama-se Jesus de Nazaré. Aí a pergunta é, mas valeu a pena, Jesus, tudo isso? Valeu a pena essa humilhação toda, ser servo, esvaziar, deixar a sua glória, aceitar a cruz, aceitar a morte? Valeu a pena todo esse sofrimento? Aí é a segunda parte, que Paulo vai dizer, valeu a pena, valeu a pena. Continuando a passagem,
Olha o que, agora vamos ver a subida. A parte mais baixa que um ser humano pode chegar é a morte, né? Jesus chegou lá. Agora daí resta só subir, é isso que Paulo vai mostrar. Jesus subiu e subiu a parte mais elevada para a glória de Deus Pai. A primeira subida de Jesus, depois que ele aceitou toda essa humilhação, está no início do versículo 9, a exaltação de Cristo ela foi sem igual. O início do versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Paulo está dizendo assim, Deus viu o que o Filho fez. Deus viu o quão baixo o Filho chegou para que a igreja nascesse, para que nós um dia estivéssemos no céu, desfrutando da comunhão que já temos aqui, e vamos desfrutar em plenitude nos céus. Aí Paulo diz, Deus viu tudo isso, e Deus exaltou a Jesus Cristo sobremaneira. Como foi essa exaltação? Aí Paulo nos diz, a primeira forma de exaltar o Filho, ainda no versículo 9 diz, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, glória a Deus. Meus irmãos, estar acima de todo nome não é uma questão de posição, é uma questão de autoridade. Quando a gente ora em nome de quem? A gente ora em nome de Jesus, porque é pelos méritos dele que as nossas orações são ouvidas. Quando alguém está possesso, nós repreendemos em nome de quem? Em nome de Jesus, porque é no nome dele que as hostes espirituais da maldade podem ser expulsas e a pessoa pode ser liberta. Cristo recebeu um nome sobre todo nome, porque ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando alguém ressuscita, meus irmãos, ressuscita no nome de quem? No nome de Jesus, porque é ele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então Paulo está dizendo assim, Deus permitiu que o Filho chegasse à parte mais baixa, mas ele não deixou o Filho lá não, viu? Ao terceiro dia ele ressuscitou e começou a subir em autoridade, e Deus fez isso, meus irmãos, para mostrar-nos que se nós decidimos a humilhação, ou seguimos a humilhação de Cristo, também tem para nós a exaltação. Nós também triunfaremos com Jesus, nós também estaremos com Jesus Cristo para sempre. Mas você não pode querer participar da glória se você não passar pela cruz, se não passar pela humilhação que é precisa. Aí Paulo diz, Deus exaltou, dando o Filho o nome sobre todo nome. Não apenas isso, continuando, Jesus Cristo também irá receber a maior reverência, está aí no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, que honra Cristo receberá. Aqui tem, hoje no planeta tem 8 bilhões. Quantos passaram aí, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas uma coisa é certa, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Todo joelho. Eu acredito que esse momento será no juízo final, aonde aqueles que rejeitaram a Cristo terá que aceitar a sentença que sairá da boca do Filho. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para Satanás e seus anjos, desde a fundação do mundo. Esse momento de Cristo triunfar sobre os inimigos, todo joelho se dobrar, não é o universalismo. Os universalistas é aqueles que acreditam que todo mundo vai para o céu, não tem inferno não. E aí eles usam essa passagem aqui, que diz que todo joelho vai se dobrar. Agora me diga uma coisa, todo joelho se dobrar quer dizer que todo joelho é salvo? Todo mundo que se ajoelha é salvo? Não. Isso é uma honra que todo ser humano dará ao seu Criador. Agora a salvação é outra história, crer em Cristo e se arrepender dos pecados. Mas isso foi porque Cristo humilhou-se. Então Cristo recebeu, por causa da sua humilhação, um nome mais elevado, a maior reverência, que é todo joelho se dobrar. Meus irmãos, não vai ter ameaça não, viu? Estão pensando que ou a gente se ajoelha ou morre. Não, meu filho. Quando Cristo mostrar o seu esplendor para esse mundo, só vai restar para os nossos joelhos é se dobrar mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. É um ato voluntário, por causa do seu esplendor. Lembra que ele se esvaziou? Chegará um dia
que ele vai mostrar quem ele é em sua glória. Então aqueles que o humilharam, aqueles que o mataram, vão ter que se ajoelhar perante o Filho de Deus em esplendor e glória. Aí Paulo diz, ele teve esse nome, ele terá essa reverência e ele terá a maior declaração, que é o último versículo que lemos, é o versículo 11. Paulo diz, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe aquele momento, até os mudos falarão, viu? Até os mudos falarão. Até os blasfemos, os acusadores da igreja de Deus, os perseguidores da igreja de Deus, os Neros, os Césares, toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas toda essa humilhação teve essa exaltação para que a igreja nascesse. Olha que maravilha. Para que a igreja fosse viva e permanecesse linda como ela é. Por que nós não decidimos, como o apóstolo Paulo, para concluir minha mensagem, de que por amor ao que Cristo fez, seguindo o exemplo que Cristo fez, desfrutemos da comunhão da noiva. Desfrutemos desse mistério revelado para nós, que nós só somos igreja por causa dessa humilhação do Filho de Deus. Por que não aceitamos ter os outros superiores a nós mesmos, para aprendermos juntos, crescermos juntos, trabalharmos juntos? Porque nós somos o mesmo povo, e nós temos um só Senhor, para a glória de Deus, que é Cristo Jesus. Então, se você está tendo dificuldade de desfrutar da comunhão, é porque você perdeu de vista a maior humilhação que é Jesus. Você perdeu de vista a maior exaltação que é Jesus. Volte a olhar para o Cordeiro de Deus, que foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos garantiu a vida eterna, e é por causa dele que estamos aqui, é por causa dele que vamos permanecer aqui, e é por causa dele que estaremos nos céus para sempre, e bendito seja o nome do Senhor. Aqui agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.